prefeituras de Torixoréu, Ipiranga do Norte e Figueirópolis têm parecer favorável das contas do ano passado. Desfavorável, esse foi o parecer do TCE ao balanço do Executivo de Barra do Bugres. TCE Notícias. A informação como instrumento de cidadania. Devido a várias irregularidades constatadas, o balanço anual do Executivo de Barra do Bugres é reprovado pelo Pleno do TCE. A auditoria técnica do tribunal verificou que no ano passado, o Executivo de Barra do Bugres emitiu cheques sem previsão de fundos e fez transferências e pagamentos sem comprovação, o que gerou prejuízo de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. Outra irregularidade apontada pelo conselheiro relator Valdir Teis foi o pagamento de tributos com cheque pré-datado. No total, 30 impropriedades foram constatadas na prestação de contas de 2007 da Prefeitura de Barra do Bugres. Algumas delas foram erros cometidos também em 2005 e 2006. Em razão disso, o Pleno decidiu pela reprovação do balanço. São fatos que levam, digamos, a uma gestão temerária. E na quitação dos tributos, veja bem, hoje nós estamos com uma gama de ferramentas de informática disponíveis que não se admite mais se quitar tributo manual, ali na boca do caixa, digamos assim. E o recebimento também de tributos via cheque pré-datado. Não se pode jamais trocar um tributo que é um imposto, ou digamos um crédito de longo prazo para ser recebível, até por dívida ativa, por um cheque pré-datado que tem uma validade muito curta de prazo para ser executado. Então, eu diria que anomalias, são atos que levam mesmo à conclusão de que a gestão é temerária. O conselheiro Valdir Teis ainda relatou na sessão de hoje as contas de 2007 da Prefeitura de Barão de Melgaço. Por maioria de votos, o balanço anual foi reprovado pelo TCE. E na tarde desta terça-feira, os conselheiros do TCE apresentaram aos deputados estaduais a nova metodologia de julgamento de contas, além do sistema inédito de avaliação de resultados de políticas públicas. A matéria completa sobre a visita à Assembleia Legislativa você confere amanhã, aqui no TCE Notícias. Para relatar o processo número 4 da pauta, com a palavra o conselheiro Valdir Teis. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Trata o processo número 5853, dígito 0, da 2008, das contas anuais do exercício de 2007 da Prefeitura de Barra do Bugres, gestão do senhor Aniceto de Campos Miranda. Consta no processo o relatório preliminar de auditoria e a conclusão da Secretaria de Controle Externo da 6ª Relatoria, que apontou 44 irregularidades. Regularmente notificado, o gestor apresentou suas defesas, cuja análise da equipe técnica apontou a permanência de 30 irregularidades, das quais, segundo a resolução número 3 de 2007, 21 são de natureza grave e 9 não classificadas. O Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, emitiu parecer opinando no sentido de emitir parecer prévio contrário à aprovação das referidas contas. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o doutor Procurador Mauro Delfino César. Mantenho o parecer, excelência. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Pelo exposto nas razões do voto, acompanho o parecer ministerial número 4458/2008 e voto no sentido de, pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais da Prefeitura de Barra do Bugres, exercício de 2007, gestão do senhor Aniceto de Campos Miranda, vez que representam atos ilegais e inconstitucionais, além de configurarem práticas reincidentes que ocorreram em exercícios anteriores diante do conjunto das 30 irregularidades. Senhor presidente, aqui está em andamento uma representação e até agora não houve defesa e ratifico aqui que para esse prefeito foram oportunizadas 2 defesas e nas 2 defesas o que é mais grave é o seguinte: emissão de cheques, transferências e pagamentos sem registro na contabilidade e sem comprovação documental.
causando desfalque nas disponibilidades bancárias no valor de R$ 1.482.632,66. Segue divergência entre o saldo bancário demonstrado no balanço financeiro e o saldo bancário calculado pela equipe técnica. De acordo com a conciliação bancária do balancete do mês de dezembro de 2007, evidencia um desfalque também nos bancos no valor de R$ 791 mil. Divergência entre os valores das disponibilidades apresentadas nos balanços financeiros do balancete do mês de dezembro de 2007 e do processo das contas anuais. Excesso de valores na tesouraria da Prefeitura no encerramento do exercício financeiro, constando isso em papéis apenas contábeis R$ 542.077. Emissão de cheques sem provisão de fundo e uma gestão temerária nas questões também financeiras e da tesouraria, principalmente quando se permite o pagamento de tributos com cheques pré-datados. Isso causa, na verdade, um risco muito grande ao município, porque a emissão de cheque pré-datado se troca um crédito que é o imposto, que passível de inscrição em dívida ativa e mais outras, eu diria, ações judiciais de execução, que não está sujeito à decadência, por um título executivo de curtíssimo prazo. Então, isso propicia, na verdade, a possibilidade de fraudes, e até porque a própria autenticação e quitação do tributo se dá de forma manual. Nos dias de hoje, com toda a tecnologia que existe, não se admite mais esse tipo de procedimento de prática, principalmente dentro de um órgão público, do poder público, e por se tratar de recursos públicos. Por essas irregularidades que considero gravíssimas, é que emito parecer prévio contrário e que o processo seja encaminhado ao Ministério Público do Estado para que tome as providências que entender necessárias e as demais irregularidades que estão no voto, como voto, senhor presidente. Os conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator permaneçam em silêncio. Com a palavra o conselheiro Walter Albano. Senhor presidente, só para comentar e enaltecer o voto do conselheiro Valdir Teis. Eu confesso que fiquei assustado quando vi a má qualidade dessas contas de Barra do Bugres. Uma situação que não fosse o final do mandato, era preciso que o Ministério Público, com a sua autonomia, pudesse requerer ao Judiciário o afastamento desse gestor, porque a situação é gravíssima e, naturalmente, no momento oportuno e depois de julgadas as contas, isso deverá ocorrer, porque existem problemas gravíssimos nessa Prefeitura. Esses, conselheiro Valdir Teis, com relação à questão de quitação de tributos com cheques pré-datados, vem, aliás, de gestões anteriores. Um apontamento que fiz como relator, inclusive votando pela emissão de parecer contrário pelas mesmas razões. Vossa Excelência não disse quanto ao volume, mas é um volume grande, que é uma tradição cultural daquele município, infelizmente, no ano de 2008. Voto com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Na verdade, é desfalque puro, né? Está claramente justificado o desfalque de recursos públicos. Processo número 5.853-0-2008, relator conselheiro Valdir Júlio Teis, parecer prévio número 136/2008, emenda. Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, contas anuais, exercício 2007, parecer prévio contrário à aprovação, encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para que tome as devidas providências legais quanto às ações penais e cíveis pertinentes.
TCE Notícias. A informação como instrumento de cidadania.